gradiente inicialmente. Olha, mais uma coisa, se vocês quiserem mudar o horário da prova, pode mudar. Dentro do meu princípio de que quem decide são vocês. Não podem ficar mudando. Agora, para mudar tem que haver unanimidade. Não uma pessoa, eu quero mudar, ninguém quer mudar. Tem que haver unanimidade. E tem que ser até segunda-feira próxima. Bom, então nós temos uma função de classe C1. Tem um ponto, digamos, um ponto A pertencente a U, no qual o gradiente de A, o gradiente de F naquele ponto, que é o vetor vou supor que ele seja diferente de zero. Nos casos em que o gradiente é zero, nós vamos estudar separadamente, que são os chamados pontos críticos da função. Então, eu quero fazer 3 afirmações a respeito do gradiente. Essas 3 afirmações contêm a essência do significado do gradiente. Primeiro é o seguinte: o gradiente aponta para uma direção ao longo da qual a função é crescente. Segunda afirmação: a direção do gradiente é aquela segundo a qual F cresce mais rapidamente. E terceiro é que o gradiente de F é ortogonal ao conjunto de nível de F que contém um ponto A. Vou explicar essas coisas logo em seguida. Esses 3 fatos são os fatos que caracterizam o gradiente e dão o significado dele, como eu já falei antes. Primeiro, o que quer dizer que o gradiente aponta para uma direção ao longo da qual a função cresce?
Isso significa que se eu tomar, a partir do ponto A, um caminho que tenha o vetor velocidade igual ao gradiente, então a função ao longo desse caminho vai ser função real de uma variável real. E sua derivada no ponto A vai ser positiva. Significa que essa função vai ser, como eu estou supondo que ela é de classe, f é de classe C1, ao longo desse caminho eu tenho uma função de uma só variável real, cuja derivada no ponto A é positiva, significa que numa vizinhança de A, essa função é crescente. Quer dizer, se eu sair do ponto A, isso é uma coisa que interessa muito às pessoas que aplicam matemática e aplicam análise, mesmo aqueles matemáticos que usam isso em outras áreas. Quer dizer, se o gradiente, se eu caminho na direção do gradiente, ao longo de um caminho que tem como vetor de velocidade do gradiente, a função é crescente. Isso é mais difícil de explicar do que de provar, né? Porque, veja bem, que a derivada, se eu tiver um caminho lambda, digamos, de um certo intervalo aberto, né? Vou fazer aqui. Eu tenho uma função, um caminho que passa pelo ponto A para t igual a 0 e tem a vetor velocidade igual ao gradiente naquele ponto. Qual vai ser f composto com lambda, linha no ponto 0? F composto com lambda, está aqui o lambda, é uma função real de uma variável real que corresponde aos valores da função ao longo do caminho. Então, a derivada de f composto com lambda no ponto 0 é, por definição, a derivada direcional de f na direção do gradiente, ou seja, é o produto interno do gradiente de f no ponto A por ele mesmo. Seria pelo vetor velocidade de lambda, mas o vetor velocidade de lambda é o gradiente, de modo que isso aqui vai ser o comprimento do gradiente de f no ponto A ao quadrado. Portanto, é maior do que zero, que eu estou supondo que a função tem o gradiente diferente de zero naquele ponto. Então, a afirmação 1 está explicada e provada. A segunda afirmação diz respeito a todas as possibilidades de eu sair do ponto A ao longo de um caminho. Toda vez que eu sair percorrer um caminho que passa pelo ponto A e cujo vetor tangente forma com o gradiente um ângulo agudo, a função é crescente ao longo daquele caminho, porque a derivada direcional da função vai ser o produto interno do gradiente pelo vetor velocidade do caminho. Então, se eu tiver um caminho cujo vetor velocidade forma com o gradiente um ângulo agudo, essa função ao longo desse caminho vai ser uma função crescente, pelo menos numa vizinhança do ponto A. Mas a derivada, se eu tiver uma função, aqui é o seguinte, a direção do gradiente é aquela segundo a qual f cresce mais rapidamente. É preciso entender isso com uma pitada de sal. Você não pode dizer, bom, eu posso pegar um caminho que passe por A e cujo vetor velocidade não seja
paralela ao gradiente, seja, forma um ângulo com o gradiente, daí eu posso imprimir uma velocidade muito grande. Aí a velocidade, a derivada direcional vai ser maior do que aquela em relação ao gradiente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para ser justo, para ser uma disputa honesta, eu tenho que supor que eu tenho um vetor, eu tenho um caminho, digamos, que eu tenho um vetor W, cujo comprimento seja o comprimento do gradiente de f no ponto A. E se eu tenho um caminho cujo vetor velocidade é W, eu quero comparar a derivada direcional com a derivada. Aí é uma disputa justa, porque os dois têm o mesmo comprimento, difere na direção. Então isso aqui vai ser o produto interno de W pelo gradiente de F no ponto A. Bom, então isso aqui vai ser pela desigualdade de Schwartz menor do que ou igual ao produto interno de W pelo gradiente do comprimento de W pelo comprimento do gradiente. Na verdade, a desigualdade de Schwartz diz mais, diz que isso aqui, mesmo em valor absoluto, é menor, mas em particular, sem ser o valor absoluto, aí é menor mesmo do que isso. Mas o W também é igual, então isso aqui é igual ao gradiente de F no ponto A, modo ao quadrado, que por sua vez é igual à derivada de F na direção do gradiente de F. Ok? Então, qualquer que seja a direção que eu tome e tome a derivada parcial, a derivada direcional de F naquela direção, se tiver o vetor tiver o mesmo comprimento do gradiente, a derivada direcional vai ser menor do que ou igual. E o teorema, a desigualdade de Schwartz, diz que aquele menor ou igual só pode ser igual quando um vetor é múltiplo do outro. Né? Nesse caso, se é múltiplo, tem que ser igual. Porque se eu inverter, muda o sinal. Ok? Então, esse é o significado da afirmação 2. Agora tem o significado da afirmação 3. A afirmação 3 menciona uma expressão sobre a qual eu ainda não falei, mas vou falar agora, que é o conjunto de nível de uma função, que é uma... Quando você tem uma função definida no aberto do plano, a gente tem as curvas de nível da função. Eu prefiro chamar linhas de nível, porque nem sempre são curvas, no sentido que a gente entende uma curva. Pode ser qualquer coisa. Existe um fato, né, que é até um exercício, não nesse livro, mas no livrão, um exercício um tanto ou quanto difícil, que diz o seguinte, que dado qualquer conjunto fechado, no caso compacto é mais simples, no compacto, dentro de um aberto, existe sempre uma função de classe C infinito, quer dizer, infinitamente diferenciável, que se anula, definida em todo o aberto, que se anula unicamente naquele conjunto. Quer dizer, se você for chamar esse conjunto de uma curva, então todo conjunto fechado é uma curva. Curva de nível, quer dizer, a curva de nível 0 vai... Tá certo? Vou repetir. Dado qualquer subconjunto, digamos compacto, de um aberto U, existe sempre uma função de classe C infinito, definida em U, que se anula única e exclusivamente nos pontos de K. Quer dizer, K é o conjunto de todos os pontos x pertencentes a U, tais que f de x igual a 0. Quer dizer, esse é, entre aspas,
a curva de nível zero da função. Quer dizer, qualquer conjunto é a curva de nível de uma função. Então, não é curva. Eu prefiro chamar o conjunto de nível. Então, vai ser uma curva que nós vamos ver logo em seguida os casos em que vai ser uma curva. Na verdade, quando o gradiente é diferente de zero, em todos os pontos onde a função assume o valor c, então o conjunto dos pontos em que a função assume o valor c, se a função estiver definida no plano, é uma curva. Se estiver definida no espaço, é uma superfície. Então, é superfície de nível, curva de nível. Muito bem, então a curva, ou melhor, o conjunto de nível C da função f r, conjunto de nível C, é, por definição, f menos 1 de C. Quer dizer, o conjunto dos pontos nos quais a função assume o valor C. As curvas de nível são muito usadas em dois lugares completamente diferentes um do outro, em topografia e economia. Em economia eles usam mais a situação de preferência do consumidor, em indiferença, são chamadas curvas de indiferença. E em topografia é conhecido daí o nome de curva de nível. Quando nós fomos construir esse prédio aqui do INPA, antes de vocês nascerem, foi em 1981 que ele ficou pronto, todo mundo aqui nasceu depois disso. Então, eu recebi um mapa desenhado pelos engenheiros ou agrimensores, sei lá quem, sobre a situação topográfica daqui, completamente equivocado. Não existia nenhuma superfície no mundo com aquelas curvas de nível. Mas aqui era uma superfície completamente complicada. Esse prédio foi construído em cima de um monte de buracos e montes, tudo se alternando. Bom, mas de qualquer modo. Então, isso é o conjunto de nível. É a mesma coisa, é o conjunto dos pontos x pertencente a U, tais que f de x é igual a C. Ok? Nos casos bonzinhos, esse conjunto é uma curva se U tem dimensão 2, é uma superfície se U tem dimensão 3. Bom, o que quer dizer, então, já que a gente sabe o que é o conjunto de nível, o que quer dizer que gradiente de f é ortogonal ao conjunto de nível? O que é que um vetor ortogonal a um conjunto? Um vetor ortogonal a um conjunto é um vetor que tem a seguinte propriedade. Se eu tenho um certo conjunto, um vetor é ortogonal ao conjunto quando ele é ortogonal ao vetor velocidade de qualquer caminho contido no conjunto que passa por um ponto. Quer dizer, o vetor é ortogonal ao conjunto num ponto, é claro, o vetor é ortogonal ao conjunto num ponto, quando ele é ortogonal ao vetor velocidade de qualquer caminho diferenciável contido no conjunto, passando por aquele ponto. Uma vez explicado o que é que significa isso, a afirmação fica óbvia, porque qualquer caminho, se eu tiver um caminho, se você tiver um conjunto x, por exemplo, igual a f menos 1 de C, é o conjunto. Eu esqueci de dizer uma coisa evidente, mas tem que ser dita explicitamente. Quando uma função está definida num conjunto, todo ponto do domínio da função pertence a um e só um conjunto de nível. Claro, o nível dele é o valor da função. A função só tem um valor naquele ponto. Então, e dois conjuntos de nível diferentes são disjuntos. Porque uma função não pode assumir dois valores no mesmo ponto. Então, você tem aqui e você tem um caminho, por exemplo, um caminho contido em x.
caminho contido em x. Então, lambda' de 0 no ponto x, naturalmente, vai ser ortogonal ao gradiente de x. Por quê? Porque lambda' f que se x é o conjunto de nível 6, significa que em todos os pontos de x a função é constante, assume aquele valor c. Então, f composta com lambda é constante, igual a c. Portanto, a sua derivada é zero. Então, f composto com lambda, linha, no ponto, em qualquer ponto, é identicamente nulo, f composto. Então, o gradiente de f no ponto A, se A pertence a esse conjunto de nível, então o gradiente de f no ponto A, o produto interno dele pelo vetor lambda' de c de 0 vai ser igual então o vetor gradiente é perpendicular simplesmente porque qualquer conjunto, qualquer caminho que passe por aqui, a função é constante ao longo do caminho, então a sua derivada ao longo daquele caminho vai ser zero, então o vetor velocidade vai ser ortogonal ao gradiente. Muito bem, então essas são as três coisas que acontecem. Vamos ver uns exemplos bem simples para a gente fixar a mente essas coisas. Vamos considerar a função f de R2 em R e a função f de xy igual a x mais by. Essa é a forma matemática de dizer que A e B não se anulam simultaneamente, né? A2 mais B2 é diferente de zero. Porque senão tudo que eu vou dizer fica trivial. Quais são os conjuntos de nível são os conjuntos em que a função f assume o valor constante c. Portanto, são as retas. São todas retas paralelas. Porque eu só mudo o c. O a e o b estão constantes. Então, esses são os conjuntos de nível. Qual que é o gradiente de f? Num ponto x, y. Qualquer que seja o ponto. É o vetor cujas coordenadas são a derivada parcial de f em relação a x, que é a derivada parcial de f em relação a y, que é b. Então, o gradiente é um vetor constante. Quer dizer, o campo de vetores gradiente é um campo constante. Como esse gradiente é ortogonal às curvas, nos casos, posso dizer, as curvas de nível, então o gradiente é um vetor que aponta para um lado ou para o outro, depende aí do A e do B, dos sinais do A e do B, que eu não defini quais são, mas esse é o vetor que tem coordenadas AB. É um vetor constante e então todas essas linhas são perpendiculares ao segmento de reta que tem cujas extremidades tem a parte da origem vai para o ponto AB. Ok? Então isso aqui dá a direção ao longo da qual o C vai crescendo.
Vamos ver outro exemplo igualmente simples. A função de R2 em R, f de x, y, igual a x2 mais y2. O gradiente de f no ponto x, y é o vetor 2x, 2y. Então esse é um vetor que em cada ponto x, y em cada ponto x, y, esse vetor ele é o dobro do vetor x, y. Então ele está em todos os... Então o campo de vetores gradiente é um campo que se afasta da origem. Se você prolongar, ele sempre vai bater na origem. E vai aumentando de tamanho à medida que você vai se afastando. Essa função inicial, f aqui, eu devia ter chamado g isso aqui. Essa função f, o gradiente dela nunca se anula. Então a gente diz que essa função não possui pontos críticos. Já a função g tem um ponto crítico, que é um único ponto crítico, é o ponto em que o gradiente se anula. O único ponto crítico dessa função g é a origem. E a gente vê o seguinte, que as linhas de nível dela são as circunferências. x2 mais y2 igual a constante, dá uma circunferência com centro na origem. Então as linhas de nível são circunferências, com exceção da linha de nível 0, que o 0 é um ponto crítico, se reduz a um ponto. De um modo geral, a linha de nível, num ponto que passa por um ponto crítico, ela pode se degenerar, virar um ponto assim, ou pode assumir uma forma estranha. Por exemplo, se eu considerar uma função h de R2 em R, h de x, y igual a x2 menos y2, a linha de nível 0 dessa função é x2 menos y2 igual a 0, significa que x mais y vezes x menos y é igual a 0, significa que x igual a menos y ou x igual a y. Significa que a linha de nível 0 dessa função é uma linha formada por duas retas que se cortam ortogonalmente e são as diretrizes são as bissetrizes do plano. Essa é a linha de nível 0. Linha de nível 0 que apresenta essa singularidade, que ela tem dois pedaços que se cortam. E essa singularidade se deve ao fato de que o 0 é um ponto crítico, como nós veremos mais tarde, daqui a pouco, próxima semana, a gente vai estudar os pontos críticos das funções. As outras linhas de nível, se você tiver um nível positivo, x2 menos y2 for positivo, aí você tem uma hipérbole que tem esse aspecto que eu fiz ali no desenho. Eu sei por que eu fiz assim, porque nessa hipérbole o x é maior do que o y. Então, o y está sempre abaixo desse limite aqui. Essa região aqui onde o x é menor do que o y. Aqui em cima o x é maior do que o y. Então, se x2 menos y2 for esse aqui, então você tem as linhas de nível são hipérboles desse tipo,
que tem como eixo o eixo do x. O gradiente de h, não vou botar o ponto xy, é o vetor que tem componente 2x menos 2y. Aqui, se você pegar um ponto aqui, por exemplo, xy, então o gradiente aponta para baixo. Essa é a direção em que a função cresce, porque nessa direção, é claro que se for aqui, o gradiente de f assim, vai apontar para cima, seu gradiente, certo? Já para x2, se o c for negativo, então as linhas de nível vão ser essas outras hipérboles. É muito frequentemente é melhor lidar com linhas de nível de uma função, se você quiser entender o comportamento da função, do que lidar com o gráfico da função. O gráfico da função, por uma função de duas variáveis, é uma superfície no espaço R3. A linha de nível é coisa que está dentro do plano. Se for uma função de 3 variáveis, aí não tem jeito. Aí as linhas de nível, as curvas as superfícies de nível vão ter 3 dimensões, vão estar em R4. Bom, muito bem. Então essa é a ideia do gradiente, o que é que ele significa, é uma coisa muito simples, mas muito útil. Agora, como eu disse, nós vamos começar a estudar, preparar o terreno para estudar os pontos críticos de uma função, que são os pontos em que a função tem um gradiente igual a zero. Entre eles se encontram os pontos de máximo e os pontos de mínimo da função. Mas para isso nós vamos precisar, como a gente sabe desde o tempo do cálculo elementar, que para estudar máximos e mínimos, às vezes você tem que saber a derivada segunda, pelo menos. Só que aqui, no caso de funções de uma variável, a derivada primeira é um número, aqui não é um número, que desempenha o papel da derivada, mesmo é o gradiente, que pode ser também, em vez de que é um vetor, a gente pode representar o elemento, primeira variação da função, em vez de como vetor, como um funcional linear, que seria a chamada diferencial da função, que é um objeto que pertence ao espaço dual do espaço Rn, são funcionais lineares. Mas nós sabemos, nós que já estudamos álgebra linear, que existe para o espaço vetorial como Rn, que é dotado de um produto interno, existe um isomorfismo natural entre o espaço e o seu dual. Então, o produto interno, segundo esse isomorfismo, o produto interno se reflete, corresponde a um funcional linear. Quer dizer, a cada vetor corresponde um funcional linear. E esse funcional linear, por exemplo, que corresponde ao vetor gradiente, é a chamada diferencial da função, que tem as mesmas coordenadas do vetor gradiente, só que uma base do espaço dual, se o vetor gradiente tem coordenadas df sobre dx1, df sobre dx2, etc., df sobre dxn, essas são as coordenadas do funcional linear que corresponde ao gradiente pelo isomorfismo
entre o espaço vetorial Rn e o seu dual. Só que a base dual da base dual da base E1 é N, que é a base do espaço euclidiano, é representada em análise por dx1, dxn. São os elementos da base dual. Isso a gente vai travar mais. Eu só estou falando aqui rapidamente para vocês terem a noção, a gente vai voltar a falar sobre isso com mais calma. O que eu quero dizer é o seguinte, que em vez do gradiente, nós poderíamos ter considerado a diferencial, que é um funcional linear, que a cada vetor associa um número, etc. e tal. Bom, mas o que eu estava dizendo, eu saí um pouco da minha linha de exposição, o que eu estava dizendo é o seguinte: no cálculo de uma variável, a derivada segunda é um número. Do mesmo modo que a derivada primeira também é um número. Só que aqui a derivada primeira não é um número, são n números que são as coordenadas, que são a coordenada do gradiente ou a coordenada da diferencial, dá no mesmo. A derivada segunda complica um pouco mais. Em vez de ser um vetor, vai ser uma matriz. Ou melhor ainda, uma forma quadrática. Uma forma quadrática cujos coeficientes, cuja matriz vai ser a matriz formada pelas derivadas segundas da função. Então, essas que nós vamos falar agora. Bom, então, as derivadas parciais de segunda ordem, de uma função, você tem uma função f de classe C2. Isso significa que ela possui derivadas primeiras em todos os pontos de U, e cada uma dessas derivadas, que é uma função definida em R em U, cada uma delas é de classe C1. Portanto, df sobre dxi, por exemplo, é de classe C1. A derivada disso aqui em relação a xj é representada assim, d2f dxj dxi, num ponto x assim qualquer. Bom, se eu quiser dxi dxj, eu tenho que fazer o contrário, né? Então, quando eu escrever isso, a ordem que está escrita é essa aqui. Então, a função se chama de classe C2 quando ela possui derivadas primeiras, as quais são de classe C1, e as derivadas primeiras dessas derivadas primeiras são essas derivadas de segunda ordem. O que não está claro, nem é óbvio imediatamente, é que a matriz que é uma matriz n por n, é uma matriz simétrica. Isso é fundamental para o estudo das funções. E é verdade. Esse é o teorema de Schwartz, que nós vamos demonstrar. O teorema de Schwartz diz que se f é de classe C2, quer dizer, tanto faz derivar primeiro em relação a xg, depois em relação a xj, como inverter a ordem, o resultado é o mesmo, a matriz é igual. Esse teorema pode ser demonstrado eu pus a hipótese mais conservadora, mais natural, que é de classe C2, mas a gente pode enfraquecer essas hipóteses, ter teoremas
que chegam com a mesma conclusão, com hipótese mais fraca, mas que no nível em que nós vamos estudar as coisas não faz muito sentido perder tempo com essas demonstrações mais elaboradas. E às vezes esse teorema é chamado teorema de Young, teorema de não sei o que mais, etc. Mas o teorema de Schwartz, tudo bem. O importante é ver que é preciso ter alguma hipótese a respeito da F, além do fato de que existem as derivadas segundas. Existe um exemplo que nós vamos ver agora, que é devido a Peano. Peano foi um matemático italiano que viveu entre o século XIX e o século XX, metade da vida em cada um desses dois séculos, e ele fez muita coisa interessante em matemática, mas ele dedicou a parte final da vida a divulgar pelo mundo uma língua chamada interlíngua, que é uma língua que ele esperava que fosse utilizada pelos cientistas do mundo inteiro, que é muito mais racional e simples do que o Esperanto e do que outras línguas que foram tentadas antes. A gramática da interlíngua tem 10 páginas ou 12 por aí. E tem, na biblioteca do INPA tem pelo menos 2 livros de matemática escritos em interlíngua. Ela tem a peculiaridade de que, se você falar inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, sueco, norueguês, russo, finlandês, qualquer uma dessas línguas ocidentais, você entende facilmente a interlíngua sem nenhum esforço. Os verbos na interlíngua não têm flexão, eles só tem presente, passado e futuro, pronto. O resto, eu, você, ele, nós, todos, a mesma coisa. Bom, então o Peano, ele deu um exemplo de uma função muito simples. Bom, ele tem outras coisas, né? Tem uma famosa curva de Peano, que ele, no limiar do século XX, a passagem do XIX para o XX, ele surpreendeu o mundo inteiro com o exemplo de uma curva que preenche todos os pontos de um quadrado. E isso aí, e depois foi fácil de ver que com o mesmo raciocínio você pode obter uma curva que preenche todos os pontos de um cubo, em qualquer número de dimensões, até em um número infinito de dimensões. Aí isso deixou todo mundo surpreso. Mas esse exemplo é interessante, que é um exemplo de uma função que tem derivadas segundas, mas as derivadas segundas mudam de valor quando você muda a ordem da derivada. E a função é muito simples. É uma função, quer dizer, tipo ovo de Colombo, no caso o ovo do Peano, né? Depois que fez, todo mundo, isso é fácil. Então assim, f de 0 a 0 é igual a 0, e f de xy para x2 mais y2 diferente de 0 vai ser assim, xy sobre x2 menos y2, x2 mais y2. Então essa é a função. Se eu não me engano, é essa a função. Essa função, ela tem a seguinte propriedade. Vamos ver qual que é a derivada dessa função, derivada segunda, em relação a x e a y, no ponto 0, 0, vai ser diferente da derivada segunda de f, né? Primeiro derivando em relação a x e depois a y. Como é que a gente vê isso? Bom, primeira coisa que a gente observa é o seguinte: se eu pegar f de 0y é igual a 0 para todo y, quer dizer, aqui a função é 0. Agora eu vou calcular nesse ponto aqui, ponto 0y, a derivada dessa função em relação
Bom, a derivada dessa função em relação a y é zero, né? Porque ela é constante, não varia. Eu vou calcular a derivada dessa função em relação a x. É só aplicar a definição de derivada. df dx df no ponto 0y é igual ao limite quando x tende para zero, porque o f de 0y é zero, então só fica aqui o limite quando x tende para zero de xy sobre x2 menos y2 dividido por x2 mais y2 dividido por x. É isso? Porque eu estou derivando em relação a x, então o x desempenha o papel do t ali da definição. Porque ele não tem que subtrair nada, porque ela é zero no ponto. Eu tenho que subtrair o valor da função aqui, menos o valor da função aqui, dividir tudo por x. Ok? Então isso aqui cancela com x diferente de zero. Então fica o limite quando x tende para zero, disso aqui é menos 1. E quando x tende para zero, isso aqui vai dizer zero, fica menos y2 dividido por mais y2 dá menos y1. Então, não, desculpe, é y, perdão, esqueci desse y aqui, dá menos y, ok? Então, se eu derivar agora em relação a y, no ponto 0, 0, eu vou derivar isso aqui, essa derivada, que é menos y, em relação a y, no ponto 0, 0, em qualquer outro ponto, vai dar menos 1. Essa aqui é menos 1. Então, a derivada dessa função, se eu derivar primeiro em relação a x, depois em relação a y, vai dar menos 1. Agora, se eu fizer a mesma coisa aqui, trocando o papel de y com x, vai dar 1, porque isso aqui eu vou fazer o y tender para zero, fica x2 sobre x2, então fica aqui df, está faltando 2 aqui, d2f dx dy no ponto 0, 0 é igual a 1. Então está aqui um exemplo maravilhoso, extremamente simples e elementar, de uma função cujas derivadas segundas são diferentes naquele ponto. Muito bem. Agora, dado esse exemplo, que justifica a necessidade de se acrescentar alguma condição adicional, além do fato de que essas duas derivadas existem, para que as duas derivadas sejam iguais, a gente tem que demonstrar o teorema. Teorema de Schwartz. A matriz é simétrica, quer dizer, tanto faz d2f dxi dxj vai ser igual a d2f dxj dxi em todos os pontos onde a função estiver definida, que ela é de classe C2. E existem várias demonstrações desse teorema, inclusive no meu outro livro, Custo e Análise, volume 2, eu dou uma demonstração supondo só, em vez de supor que a função é de classe C2, eu suponho que a função é apenas 2 vezes diferenciável. Eu não suponho nada de contínuo, só a função é diferenciável e as derivadas parciais dela são diferenciáveis. Mas essa demonstração que eu vou dar é extremamente elementar e tem uma vantagem que ela usa um fato que é bom saber, que é um teorema que é atribuído a Leibniz, segundo o qual é permitido você derivar debaixo do sinal de integral. E
desde que o resultado dessa derivação seja uma função contínua. Então, a gente vai ver primeiro esse teorema de derivação debaixo do sinal de integral e depois vamos demonstrar o teorema de Schwartz, que sai facilmente. Sendo que a derivação debaixo do sinal de integral é um fato em si importante, que começa com um lema, que não é ainda derivação. O lema podia estar no capítulo 1, porque se refere só a funções contínuas. O lema é o seguinte: seja f de x em k em RP contínuo. X é um subconjunto do Rm, K é um subconjunto compacto do Rn, então, a função de duas variáveis, sendo que a segunda variável pertence a um conjunto compacto. Então, ela é contínua. Então, ela vai ser uniformemente contínua em todos os pontos de x em relação à segunda variável. Deixa eu explicar isso. Então, para todo epsilon maior do que, para todo x0 em x e todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se x está em x e x menos x0 é menor do que delta, então f de x t menos f de x0 t é menor do que epsilon, qualquer que seja o t em K. A substância do teorema está nesse qualquer que seja o t em K, porque eu posso imaginar perfeitamente o f de xt, e em várias ocasiões a gente pode fazer isso, deve até fazer isso, olhar como sendo f índice t de x como se fosse uma família a um parâmetro de funções de x. Quer dizer, para cada t, ftx ft é uma função de x, tá certo? Que essa família dependendo do parâmetro t. Eu posso imaginar a variável t como sendo parâmetro. Então, o que está dizendo aqui, se você tem uma família contínua e depende de um parâmetro t que varia num compacto, então ela é uniformemente contínua em relação a esse parâmetro. Quer dizer, quando eu quero achar o delta, tal que o x menos x0 menor do que o delta faça essa função ficar menor do que epsilon, eu não preciso olhar para o t. Qualquer que seja o t, eu escolho um delta que serve para todos eles. Então, esse é o lema. Ok? A demonstração é por contradição, como a gente faz para o teorema da continuidade uniforme. Suponha que não seja verdade. Caso contrário, quer dizer, se é para todo epsilon existe um delta, então existe um epsilon existiriam o epsilon e outra coisa mais, existia outra coisa mais. Além do epsilon, para cada k inteiro, existiria um xk pertencente a x e um tk pertencente a k, tais que xk menos x0 seria menor do que 1 sobre k e f de xk tk menos f de x0 tk maior do que ou igual a epsilon.
O TK aqui entra só porque tem que ser o mesmo aqui nos dois lados. Porque, ok? Você imagina como sendo uma função da variável x dependendo do parâmetro t. Ok, se o lema fosse falso, existiria. Eu seria um epsilon para o qual não corresponderia nenhum delta. Então, existia um epsilon tal que não importa que eu tomasse o x0 e o x próximo um do outro, o xk próximo do x0, eu teria sempre isso aqui maior do que zero para algum k, para algum tk. Okay? Então, isso é que consiste, essa é a negação do lema. Quer dizer, se o lema não for verdade, então tenho isso. Bom, aí a gente faz como sempre se faz quando quer usar a compacidade das demonstrações por absurdo. Então, passam a subsequência. Passando a subsequência, caso seja necessário, o xk já vai convergir para o x0, não tem problema. Eu não tenho que... se eu precisasse tomar uma subsequência do xk, eu estava perdido, porque o x não estou supondo que seja compacto. Passando a uma subsequência, caso seja necessário, eu posso supor que o tk converge para um certo T0 em K, devido à compacidade. Quer dizer, eu jogo os outros termos TK que não estão na subsequência e jogo fora. Aí eu tenho uma subsequência que ainda vai cumprir essa condição aqui. Se essa condição aqui diz que o xk converge para o x0, a subsequência também. Então, xk converge para o x0, tk converge para o t0, mas o f de xk tk não converge para f de x0 t0. Ok? Então, chegou com a contradição. Então, esse é o lema. Alguma dúvida? Não. Então, vamos em frente. Eu me interrompo quando eu disser alguma coisa que não está muito clara. Mas eu imagino que vocês já leram isso no livro. Posso até estar falando coisas desnecessárias aqui. Então agora vem o teorema que é atribuído a Leibniz. Não sei se Leibniz realmente provou esse teorema, mas todo mundo diz que é de Leibniz. Que na época dele ele estava pré-história do cálculo. O teorema do livro de Leibniz é o seguinte: suponha que você tem uma função definida no produto, o K vai ser o AB, intervalo AB. Uma função que possui derivadas parciais em relação a x para todo ponto xt. É uma função contínua e supõe tal que df do xi xt existe para todo xt pertencente. Então eu tenho essa derivada parcial em relação a todos os pontos. O x tem u. E além disso, se essa derivada parcial existe em todos os pontos, então significa que eu tenho df sobre dxi vai ser uma função definida então isso fica definido, porque existe a derivada parcial em todos os pontos. Vou supor que ela seja contínua. E aí é que está o ponto do teorema, é que você pode derivar debaixo do sinal da integral desde que a derivada seja contínua. Então,
Se você toma a integral de A até B, de f de x t dt, se você deriva isso aqui, se você chamar isso aqui, vou definir, peraí. Então, se eu definir φ por φ de x é igual a integral de A até B de f de x t dt, quer dizer, eu tenho uma função de duas variáveis, sendo que uma variável é uma variável n-dimensional e a outra variável, a segunda, é uma variável linear, depende, tem na reta. Então eu defino essa função e integro essa função em relação à variável linear. Quer dizer, então fica sendo uma função de U em R. Então essa função possui derivada para todo ponto x. E essa derivada é igual à integral de A até B da df sub dx ponto x t dt. Isso que significa derivada debaixo do sinal da integral. E, normalmente, existe sempre uma série enorme de teoremas em análise que depende da condição da possibilidade de permutar dois tipos de limites diferentes. Aqui nós temos dois tipos de limites diferentes. Temos a derivada e temos a integral. Aqui eu estou integrando e depois, desse lado esquerdo, eu estou derivando uma integral. E do lado direito eu estou integrando uma derivada. Estou invertendo, provando que as duas coisas são iguais. Para mostrar que isso aqui é igual, isso aqui, por definição, é φ de x mais... Vou chamar de S a variável, porque o t aqui é a variável de integração. S é i. T menos φ de xt sobre t. Então, eu quero mostrar que isso aí, quando t tende para zero, tende para esse limite. Okay? Quero mostrar que o limite dessa expressão aí, quando t tende para zero, vai dar isso aqui. Então eu faço essa diferença entre essa variável que depende de t e essa aqui que não depende de t. Vou mostrar que quando t tende para zero, essa diferença tende para zero também. Bom, para isso eu vou usar o teorema do valor médio, né, para a função de n variáveis. Né. Isso aqui, essa diferença aí, eu estou olhando para o t fixo e estou olhando como função de várias variáveis. Então, desculpe, aqui não é t, não. Que é S. Mais uma vez, vocês, eu estou anotando, hein? Bom, então, usando o teorema do valor médio, isso aqui vai ser a derivada parcial de φ em relação a x f
Peraí, agora é a minha vez de ficar confuso. Não. Tá, ok. Então, ainda não é agora. Isso aqui o que é? Então, isso aqui, pela definição de φ, isso aqui é integral de A até B de f de x mais s. Φ não depende de t. Φ depende só de x. Hein? Fala alto, eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo o que você está dizendo, não. Não, é isso aqui. Eu escrevi, eu me atrapalhei aqui. Vou escrever tudinho de novo. Isso aqui é a derivada parcial da função φ de x em relação à iésima variável. Então, isso aqui é o limite dessa expressão. φ de x mais s é i menos φ de x dividido por s. Ok? Menos, eu quero mostrar que essa derivada vai ser igual a isso aqui. Então, menos integral de A até B de df sobre dxi de xt dt. Quero estimar essa diferença, mostrar que essa diferença tende para zero quando S tende para zero. Eu chamo de S porque o t aqui já é a variável de integração. Agora, isso aqui vai ser, pela definição de φ, vai ser a integral de A até B de f de x mais s é i t menos f de xt sobre s menos df dxi de xt dt. Ok? Muito bom. Agora eu vou usar o teorema do valor médio. Para cada t fixo, isso aqui vai ser a soma das derivadas num ponto não, é só o teorema do valor médio só para uma função de uma variável, que a variável é essa. O x está fixo, o t está fixo. Então, esse aqui é só isso aqui. Então, fica a derivada parcial de f no ponto x mais θ s é i, que é essa diferença aqui. T. Já dividi por s, porque a diferença aqui, então desaparece o s. Menos derivada parcial disso em relação a xi menos df dxi no ponto xt. Muito bem. Agora aqui eu uso o fato, eu emprego o fato de que eu tenho esse lema aqui, que essa diferença aqui, o t varia num compacto AB, então essa diferença aqui, o problema aqui é o seguinte, eu vou integrar isso em relação a t. Então eu tenho essa função aqui, que tem esse parâmetro S e esse parâmetro t. O t variando entre A e B, que é um conjunto compacto, então eu estou na situação do lema. Então, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que quando S em valor absoluto menor do que delta,
Então, essa diferença que está dentro, está sob o sinal da integral, essa diferença aqui, vou escrever aqui em cima, menor do que epsilon sobre B menos A. Posso tomar qualquer epsilon, tomo epsilon igual a B menos A. Então tem isso aí. Isso aqui, qualquer que seja o T pertencente ao intervalo AD. Aí é que está o lema da uniformidade. Qualquer que seja o T pertencente ao compacto AB. Consequentemente, isso aqui é uma integral cujo integrando é em todos os pontos menor do que epsilon sobre B menos A em valor absoluto. Então, você tem uma integral de uma função real de uma variável real. E o integrando é em todos os pontos menor do que epsilon vezes B menos A em valor absoluto. Eu devia botar aqui, isso aqui, o módulo aqui, né? Então, isso aqui ficar menor do que igual esse módulo aqui. Então, esse módulo aqui é menor do que B menos A, então a integral vai ser menor do que a integral. Então, φ de x mais S é I menos φ de x sobre S menos a integral de A até B de df dxi xt dt. Isso aqui vai ser menor do que epsilon, porque essa diferença aí é, em valor absoluto, menor do que ou igual à integral de epsilon sobre B menos A no intervalo AB, que é a integral menor do que epsilon. Isso significa que quando S tende para zero, isso aqui é o seguinte: se S for menor do que delta. Então, para todo epsilon existe um delta tal que se epsilon é menor do que delta, essa diferença é menor do que epsilon. Então, fica aprovado o teorema de Leibniz. Agora, tendo esse teorema de que é permitido derivar debaixo do sinal de integral, desde que o integrando que você obtém seja contínuo, conduz imediatamente ao teorema de Schwarz. De uma maneira indireta, é claro, que o teorema de Schwarz aparentemente não tem nada a ver com isso, mas eu prefiro essa demonstração porque ela nos dá a oportunidade de aprender uma coisa útil, que é uma condição para derivação debaixo do sinal de integral. Então, o teorema de Schwarz diz isso. Agora, a escrita fica muito simplificada se eu observar o seguinte, que não consiste em nenhuma perda de generalidade eu supor que f é uma função de duas variáveis, que eu estou no plano. Por quê? Eu só vou lidar com xi e xj. E vou lidar com xi, quer dizer, o que vai variar é o xi ao longo de uma reta paralela ao eixo dos i. E o xj ao longo de uma reta paralela ao eixo do j. E só fica nesse plano. Então, eu posso sempre supor que a minha função é uma função de duas variáveis. Aí simplifica muito a escrita. Não só eu posso supor que a função é de duas variáveis,
como também que o domínio dela é um retângulo, porque eu só vou precisar da vizinhança de um ponto. Então eu posso supor que nós estamos, que a F está definida num retângulo. No produto de dois intervalos abertos. Aí eu fixo um ponto B aqui arbitrariamente em J. Aí eu tenho um ponto XY. E eu tenho o seguinte, que F de XY, aqui está o XB, podia estar embaixo também, né? O F de XY é igual, veja que sopa demonstrar esse negócio, é igual a F de XB mais a integral de B até Y de DF sobre dy x t dt. Isso é o teorema fundamental do cálculo para funções de uma variável, porque ao longo dessa reta aí, só que está variando é o y. Eu fixei um ponto B, eu fiz o y partir do B até o y. Então essa é a expressão da f. Eu não sei quem foi que descobriu essa demonstração, não, mas a demonstração é uma coisa incrível de facilidade. Agora eu vou derivar em relação a x. Derivando debaixo do sinal de integral, fica d2f dx dy xt dt. Derivado em relação a x. Agora eu vou derivar em relação a y. Bom, isso aqui dá zero, aí não tem y. Então eu derivo essa integral em relação ao limite superior de integração. Então é igual integrando pronto. Brincadeira, né? Então está aí provado o teorema de Schwarz. Bom, a partir daí a gente tem para ter uma função de quantas variáveis você quiser, você deriva sucessivamente, a ordem da derivação não vai alterar, porque qualquer permutação se reduz a uma sucessiva troca de dois em dois índices. Bom, para estudar, como eu disse agora, nós vamos estudar os pontos críticos. Então a gente vai precisar da derivada segunda, que a gente já sabe que a derivada segunda, elas formam uma matriz simétrica, que é chamada matriz hessiana da função f. Em homenagem ao matemático alemão Rudolf Hess, não é o Hermann Hesse. A matriz hessiana é uma matriz
é uma matriz simétrica e nós sabemos que as matrizes simétricas elas aparecem como matrizes de formas quadráticas. Uma forma quadrática é uma função que é chamada a forma quadrática hessiana. É uma forma quadrática que associada a uma função f no ponto x. Então, essa é a forma quadrática hessiana da função f no ponto x, que é essa soma para todo i, para todo j, onde esses alfa i e alfa j são as coordenadas do vetor v. E nós vamos ver que quando o ponto é crítico, quando a gente tem um ponto crítico, quer dizer, um ponto em que todas as derivadas parciais da função f se anulam, as derivadas primeiras não vão adiantar em nada porque são todas iguais a zero. Então a gente apela para a derivada segunda. E as derivadas segundas vão constituir a forma quadrática hessiana e, de acordo com a natureza dessa forma quadrática, a gente tem um ponto de máximo, um ponto de mínimo ou um ponto de Sela, que não é nem máximo nem mínimo. Nós vamos ver a partir da próxima aula. Mas para isso, a gente vai precisar de usar a chamada fórmula de Taylor, que dá o desenvolvimento da função f na vizinhança de um ponto qualquer até segunda ordem. A fórmula de Taylor vai até a ordem que você quiser, dependendo do número de derivadas que você supõe que a função tem. Mas para o nosso caso aqui, eu só vou precisar da fórmula de Taylor até segunda ordem. Então isso nós veremos na próxima aula.